Bom dia, meus irmãos, tudo bem? Bom dia. Bom, em primeiro lugar, parabéns aos papais aqui presentes, né? Hoje é dia dos pais, comemora-se o dia dos pais. E é uma bênção termos cada um dos irmãos aqui, né, que são pais que conduzem os seus filhos no caminho da justiça, da verdade. Então, que Deus possa abençoar ricamente suas vidas, né, ajudando os desafios do dia, né, que não são fáceis, mas em Deus nós encontramos, né, a direção para conduzirmos os nossos filhos. E esse hino maravilhoso, né, que nos dá a identidade de quem nós somos. De quem nós somos? Eu sou de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos orar nesse momento, antes de estudarmos a palavra de Deus. Vamos fechar os nossos olhos e genuinamente, sinceramente, pedir a Deus nesse momento a iluminação do Espírito Santo para que entendamos a sua palavra. Querido Deus e Pai, nós estamos aqui, a nossa igreja querida, amada, nesse dia, para mais uma vez estudarmos a Tua Palavra. Tanto nós temos aprendido, ó Deus, são grandes os desafios, mas nós estamos aqui mais uma vez humildemente, pedindo ao Senhor que abra os nossos corações, as nossas mentes, ilumine, ó Deus, as nossas mentes, para que possamos entender o que o Senhor quer para nós nessa manhã. Que esse estudo de hoje, baseado no livro do profeta Daniel, possa falar tremendamente aos nossos corações, trazendo algo de muito precioso para o Teu reino, ó Deus. Que possa nos ajudar a viver nesse mundo, ajudarmos a testemunharmos de Ti e a mantermos a nossa esperança, no nosso Salvador Jesus Cristo. É a oração que nós fazemos com humildade, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu estava brincando ali com a irmã Maria José, né? Que quando... Com a Maria José não, desculpa, com a Bernadette. E quando eu falei, Bê, pode deixar Daniel comigo, né? Aí eu me arrependi depois. Eu acho que eu fiz eu fui muito pretensiosa quando eu falei, pode deixar Daniel comigo. Depois eu me arrependi, mas enfim, né? Olhando mesmo para o profeta Daniel, tantas coisas ele mesmo não entendeu e a aflição dele era grande. Eu falei, vamos lá, Irene, vamos lá. Se Deus usou uma mula, né? Acho que pode usar você também para, de alguma forma, trazer. E eu fiquei muito preocupada mesmo, de verdade, abrindo meu coração aqui com os irmãos, porque é um texto muito difícil de entender, não tanto a primeira parte, mas os que fizeram a leitura, aí a partir do capítulo 7, as visões de Daniel, é muito difícil da gente entender e a gente fica ali tentando pegar o pé da letra e depois eu falo, meu Deus, o que é para trazermos para a Igreja Morial? O que é para nós hoje, né, dia 13, né, 13 de agosto de 2023, o que o Senhor quer para nós, Igreja Morial, nessa manhã? Para quem estiver ouvindo depois no vídeo, né? Então... aí eu fiquei mais tranquila. Eu acho que Deus quer menos de mim e, graças a Deus, qualquer dúvida, né? Nós temos um professor aqui que com certeza vai nos ajudar, né? Pastor Elias, que com certeza vai nos ajudar a alguma clareza que talvez a gente precise. Mas vamos lá. Hoje o nosso estudo é no livro do profeta Daniel. Vocês têm a folhinha aí. A gente tem alguns visuais que vão nos ajudar um pouquinho. Aí o Samuel vai me ajudar, né, Samuel? Porque eu vou deixar na sua mão, tá? Você vai vendo aí onde eu tô. Senão a gente fica muito perdido, né? Olha aqui, olha lá. Mas aí o Daniel vai nos... Desculpa, o Samuel vai nos ajudando ali com os meninos da mídia. Então, irmãos, o nosso livro hoje é o livro de Daniel. Ele está registrado no Antigo Testamento. Nós estudamos, quando estudamos os personagens, o personagem Daniel com a irmã Silvia, e também estudamos 3 personagens que estão aí registrados na história, que são os amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que depois tiveram seus nomes mudados para Sadraque, Mesaque e Abednego. Então nós tivemos, né, durante a pandemia, quando estávamos estudando os personagens, as lições que aprendemos, nós tivemos essas lições que estão no YouTube, aí vocês podem também dar uma revisitada, e eu aproveitei alguns das imagens que a gente utilizou lá naquele momento para ilustrar um pouquinho aqui a nossa lição de hoje. É um dos livros proféticos, Profeta Maior. O tema central, irmãos, é que Deus está no controle da história mundial.
Eu acho que um grande diferencial de Daniel para os demais profetas é que os demais profetas, eles sempre profetizavam sobre o povo de Israel, né? E Daniel, ele extrapola, a visão dele, ela extrapola para uma direção do mundo, para a história do mundo, que hoje reflete em nós também, na forma como vivemos, quem governa, né? Tudo hoje que a gente vive em termos de política, de condução de governos, tem um reflexo naquela história que aconteceu, que foi ali vislumbrada pelo profeta Daniel. Então, diferente dos demais profetas, a visão de Daniel, ou as profecias de Daniel, elas extrapolam os limites do povo de Israel, do povo chamado para ser o povo de Deus. A autoria do profeta Daniel. Alguns textos aqui nos reforçam que ele é o autor desse livro. A maioria do texto está escrito na primeira pessoa, então a gente entende que foi ele o autor desse livro. Daniel, possivelmente, ele era da linhagem real. Depois a gente vai ver que Nabucodonosor pediu, né, trouxe cativo de Jerusalém os melhores jovens, as melhores cabeças, né, os jovens mais nobres, para irem aprender sobre a cultura babilônica. Então, o primeiro bloco, né, de exilados ou de cativos de Judá foram esses jovens, e Daniel estava nesse primeiro pacote aí, né, dos que foram deportados para a Babilônia. O nome Daniel significa Deus é juiz, ou juiz é Deus. E esse livro foi escrito por volta dos anos de 530 a.C., quando Daniel possivelmente tinha aí os 90 anos de idade. A gente vai ver que ele passou a sua vida inteira, depois que foi levado ainda jovem para a Babilônia, passou na Babilônia, tá bom? Então, ele foi selecionado como um dos jovens mais especiais para ser treinado e servir ao rei na corte Nabucodonosor. Então, a gente tem uma imagem aí, pode colocar, por favor, Samuel? Qual que era o cenário? Então, a Babilônia domina, né, a Jerusalém, quando Joaquim era rei de Judá. Então, a gente vai se lembrar lá, né, quando o irmão Daniel nos trouxe o estudo dos reis, né, um rei bom, um rei ruim, e aí o povo se perde e fica naquela divisão toda entre períodos bons e períodos ruins, e os profetas profetizando, olha, né, se arrependa, corrija seu caminho. E eles estão lá vivendo como se não houvesse amanhã, não é? Então lá o povo de Judá está vivendo e os profetas estão profetizando, olha, vai acontecer, vai vir um tempo que... E aí chega esse tempo em que Jerusalém é dominado, e o rei Nabucodonosor, que era então o rei da Babilônia, domina, né, o reino de Judá. Ali está o desenhozinho, né, do Joaquim, que era o rei. Com isso, então, o domínio agora daquela região passa a ser da Babilônia. Tudo bem? E aí o segundo desenho ali estão as flechinhas, né, para ajudar a gente a entender. A forma literária do texto, do livro, ele divide em duas partes, tá? A primeira parte, que é uma parte bem narrativa e histórica, que eu acho que é a parte que a gente mais se lembra quando lê o livro de Daniel. Então, os 6 primeiros capítulos, com exceção do capítulo 2, onde a gente tem aí a narração, a explicação do sonho de Nabucodonosor, mas do 1 ao 6 são textos bem narrativos, histórias que acho que são das mais conhecidas que a gente conhece do Antigo Testamento. E uma segunda parte, que é a partir do capítulo 7 até o capítulo 12, que são 12 capítulos do livro de Daniel, a gente tem um texto que narra as visões de Daniel. Tá? E o capítulo 9 é a oração de Daniel. E a gente vê uma diferença muito grande aí desses dois trechos. Tá? Então, a gente pode entender que o livro de Daniel está dividido nessas duas partes. A parte 1, que são as narrativas, e a parte 2, as visões de Daniel. Vejam que interessante que o livro de Daniel ele é escrito em 2 idiomas. Qual que era o idioma mais comum ao povo judeu? O hebraico. Então, esses trechos que estão se dirigindo ao povo judeu, está concentrado, ele escreve um texto em hebraico. E esses outros textos que têm mais a ver com uma visão para as nações gentias, ou seja, os não-judeus, eles estão escritos em aramaico, que era a língua que era uma língua mais abrangente. Então, nos registros aí a gente percebe que eles estão escritos em 2 textos. Quem viu aqui? Alguém não? Quem viu o vídeo que a irmã Bernadette mandou essa semana para a gente lá pro WhatsApp? Quem conseguiu assistir o videozinho?
Tá? Gente, quem não assistiu, assista. É um vídeo de 9 minutos e pouquinho. E ele fala dessa divisão e vai distribuindo. Olha, aqui está em hebraico, aqui está em aramaico. E o porquê que está em hebraico e o porquê está em aramaico. Então, é um vídeo bem didático, é muito simples. Depois eu fiquei pensando, puxa, era melhor passar o vídeo. A Irene fica sentada ali, a gente passa o vídeo, porque ele está assim, muito sintetizado. É fácil de ver e é ilustrado. E a gente consegue entender bastante essa visão geral do livro de Daniel, tá bom? Então, fica aí a sugestão para a gente assistir o vídeo que a Bernadette circulou pelos nossos grupos do WhatsApp. Bom, o profeta Daniel, ele morre na Babilônia, ele não volta para Jerusalém, quando depois, né, no império do Medo-Persa, que Ciro autoriza os judeus a voltarem para sua terra, Daniel não volta. Curiosamente, Daniel fica lá na Babilônia, continua na Babilônia. Tudo bem, meus irmãos? Até aqui, tranquilo? Tranquilos, né? Então, vamos lá. E as narrativas, né? Acho que pode passar, Samuel, faz favor. Isso. Então, a primeira parte, vocês têm aí na folhinha de vocês como que está dividido, né? Então, nessa primeira parte são aquelas histórias que a gente conhece, desde criancinha, algumas histórias a gente conhece. A primeira história, a primeira narrativa é a fidelidade de Daniel e de seus amigos. Então, como eu disse, Daniel ele fazia parte de uma elite de jovens, né, judeus que tinham possivelmente muito acesso à corte, eles eram bem instruídos. O texto diz que eles eram de boa postura, eles eram elegantes, eles tinham boa cultura. E aí, então, Daniel, junto com alguns de seus amigos, eles são levados cativos para Babilônia, para aprender sobre a cultura dos babilônicos. Existem várias formas de governar e de dominar, né? Uma delas é injetar no povo que foi dominado a cultura de quem está dominando, que era um pouco do modelo, né, do reinado ali dos babilônicos. Então, assim, trazer e introjetar aquela cultura. Então, isso é uma forma de dominar. Então, eu tento apagar aquela cultura, aquelas normas, né, aquilo que os pais ensinaram, aquelas religiões, para que o povo dominado absorva essa nova cultura. Então, foi com essa intenção que Nabucodonosor mandou, então, trazer esses jovens. Então, eles eram de boa aparência, eles não tinham nenhum defeito, eles eram versados de conhecimento e em línguas. Aqui, irmãos, um detalhe que o pastor Elias sempre fala, né, da qualidade dos profetas. Então, eles eram homens instruídos, né? Não era uma pessoa que não sabia da cultura, da lei. A gente vê que Daniel, ele era um homem extremamente instruído, né? Conhecedor ali da história, da geografia, da política, da economia. Então, Daniel tem esse perfil, né, do profeta, que, como a gente tem visto, esses profetas que são os autênticos, né? E o que fugir disso, como a gente tem aprendido, é falso profeta. Pode, por favor. Pode falar aqui, pastor, porque aí sai no microfone no vídeo, por favor. Os seres humanos, os mais inteligentes, eles veem o mundo, vê aqui, vê aqui, vê aqui, vê aqui. O profeta vê assim. Babilônia, Síria, Egito, Israel, ele veio no conjunto. É a visão de Deus. Por isso que eu acho que é muita caretice alguém hoje em dia se dizer profeta. Os profetas apareciam raramente, de tempo em tempo, eram homens excepcionais, extraordinários, que tinham um preparo. Daniel possivelmente era o homem mais esclarecido da sua época, conhecedor de tudo. Moisés, conhecedor de toda a ciência do Egito, toda a ciência do Egito. Então, sempre que eu estudava profetas, devemos lembrar disso. Deus usou profetas, a eles Deus falou, e eles anotaram para nós. Temos que ser assim. Não que Deus vai falar para mim para eu anotar para vocês. Deus falou aos profetas e os profetas registraram para nós. E aí nós precisamos valorizar os profetas e ser humildes. Porque Deus já falou para eles o que tinha que falar. Obrigado. Eu entendi quando li Daniel que havia uma proposta deles aprenderem a cultura dos babilônicos, mas também ele
ser instruído na cultura dos judeus, para que o domínio fosse bem amplo. Eu entendo assim que o foco principal, pelo que está no texto, é que esses jovens deveriam aprender a cultura dos babilônicos. Tanto é que a ideia inicial era anular, né? Tanto que seus nomes foram modificados. Então, assim, a gente cantou o hino, eu sou de Jesus, aleluia. Imagina, né, Cibele, você fala assim, eu sou Cibele, eu sou de Jesus. E alguém agora fala assim, não, você é Anabelle e você é do rei tal, né? Então, a ideia é que eles fossem aculturados, que eles perdessem, né, a força daquela cultura e que eles fossem fortalecidos na cultura da Babilônia. Agora, é claro, quanto maior você conhece o seu inimigo, mais você pode dominá-lo, né? Eu entendo que os povos, os governos também podem ter essa estratégia de conhecer o seu inimigo. Bom, gente, aí a primeira narrativa, o que acontece, né? Então lá, esses jovens bonitos, juntos com outros, né? Porque não foi só o reino de Judá que foi, né, vencido pela Babilônia. Então, aqueles jovens todos, e eles têm que se alimentar da comida ou das iguarias, das finas iguarias que o rei comia. Só que o que acontece? Daniel e seus amigos se recusam a comer aquelas finas iguarias. Gente, pensa um jovem, né? Eu penso que os jovens têm muita fome, né, Cássia? Acho que às vezes acontece assim, lá em casa. Tem muita fome. Pensa um jovem diante de uma mesa maravilhosa, com finas iguarias, as especiarias, os sabores, eles sempre foram muito valorizados ao longo dos tempos. Então, os povos eram capazes de atravessar, né, mares, montanhas, oceanos, atrás de iguarias, de temperos, de especiarias. Então eu fico imaginando aqueles jovens diante de toda aquela comida farta e vinho, e eles se recusam. Então, Ananias, Misael e Azarias, que depois tiveram seus nomes mudados para Sadraque, Mesaque e Abednego, e Daniel, que teve o seu nome mudado para Beltesazar, eles falam, não, nós não vamos comer. Só que o oficial do rei fica desesperado. Olha, se vocês não comerem, eu posso, né, morrer, porque eu tenho que obedecer à norma do rei. Aí Daniel fala assim, ó, vamos fazer o seguinte, dá um tempo para a gente, 10 dias, a gente vai comer só legumes, só vegetais e beber água. Se acontecer alguma coisa com a gente, aí a gente volta atrás. Passados 10 dias, o que o texto fala? Que esses 4 jovens ficaram ainda mais bonitos, né? Ainda mais saudáveis do que os demais. Então, Daniel e seus amigos não se contaminaram com a comida do rei. E esse contaminar aqui, como a gente discutiu lá nos personagens, meus irmãos, não quer dizer assim, não comer uma comida contaminada, uma comida estragada, né? Outro dia, na viagem, eu comi uma comida contaminada e passei muito mal. Fiquei 3 dias aí, né, sofrendo os reflexos daquela comida contaminada que eu comi. Mas não é nesse sentido de tem uma contaminação biológica, ali tem, né, tem uma bactéria. Não é isso. Possivelmente é porque aqueles alimentos que o rei comia, eles não eram permitidos pela lei de Moisés. Essa é uma das possibilidades. E uma outra possibilidade é que quando você come junto com alguém, você mostra que você concorda com aquilo que você tem um pacto, né? Na Idade Antiga, os casamentos, os contratos, eles eram selados por meio de uma refeição. No casamento, não tinha um cartório para ir lá. O que faz? Então se faz um banquete, faz uma refeição onde todo mundo come junto, e aí esse comer junto significava eu compactuo da sua ideia, né? Então a Estela me dá um bolo e eu falo, nossa, Estela, eu concordo com você e tal, estamos aqui comendo esse bolo juntos. Então, recusar uma comida significa eu não aceito a sua cultura. Então, é nesse sentido também que os jovens não queriam se contaminar. Bom, o texto está lá, é muito bonito, acho que vale a pena a gente ler. A segunda história é que Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor. Gente, tem uma pregação também do pastor Elias, onde ele traz um pouco da personalidade do rei Nabucodonosor, e a gente vê que ele era um cara assim, um pouco, né, megalomaníaco. Ele tinha umas esquisitices, né? E ele então tem um sonho que deixa ele muito perturbado, só que ele chama todo mundo para que, né, os sábios, os magos, os videntes, chama todo mundo para que possa interpretar o sonho dele. Mas ele fala assim, eu não vou contar qual é o sonho, vocês têm que descobrir qual é o sonho e além disso interpretar. E Nabucodonosor fica muito perturbado com aquilo tudo.
E ele fala, se ninguém interpretar, vai morrer todo mundo, né? O decreto, acho que o maior que eles gostavam de dar era mata todo mundo, morre todo mundo. Então, mata filho, mata criança, a família toda, e ninguém conseguia descobrir, e os sábios falaram, ó, isso que você está pedindo, o rei, né? Isso que você está pedindo é muito difícil. Só os deuses que conseguem decifrar isso. E eles falam, né? E estes não moram com os homens. Que lembra Daniel e seus amigos? Eles estavam ali junto com essa elite de sábios, de conselheiros, que estavam sendo instruídos nesse sentido. Quando Daniel sabe que vai todo mundo morrer, ele pede um tempo, né? Ao oficial, olha, dá um tempo aí, né? Para a gente tentar descobrir o que é. Não mata todo mundo ainda não, espera um pouquinho. Aí a gente pensa na ousadia desse jovem, né? Possivelmente eles não foram consultados, justamente porque eram jovens. Mas a história, vocês já sabem que depois Daniel vai, né, decifrar o sonho e tal. Mas qual que é o segredo para que Daniel e seus amigos saíssem dessa saia justa? O rei é lá, ó. O rei é o rei, certo? O que ele manda é uma ordem e pronto. Vai morrer todo mundo. Eu não vou dizer qual que é o sonho, vocês têm que descobrir qual é o sonho e ainda tem que interpretar. Daniel pede uma chance, dá um tempo para a gente... Qual que foi a saída de Daniel para essa saia justa? Que vocês viram? Foi orar. Não só foi orar sozinho, mas ele chamou os amigos. Gente, ó, vamos lá, gente, junto aqui comigo em oração. Eu preciso dos meus amigos aqui junto comigo orando. Por quê? A gente precisa dessa revelação desse sonho do rei, senão a gente vai morrer. E foi o que eles fizeram. Daniel e seus companheiros oraram. E aí, gente, Daniel tem a revelação. E ele fala lá no capítulo 2, versículo 20. Bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. E olha que canção linda. É ele quem muda o tempo e as estações. Se vocês quiserem anotar na sua Bíblia, eu estou no capítulo 2, no versículo 20, tá? Agora no 21. É ele quem muda o tempo e as estações. Ele quem remove reis e estabelece os reis. É ele, Deus, que dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. É ele quem revela o profundo e o escondido. É ele que conhece o que está em trevas e o que mora na luz. É ele, não é? Não sou eu, eu estou te dizendo. Daniel reconhece e atribui todo o poder aqui da revelação que ele recebe a Deus. Né? Então ele faz esse cântico maravilhoso que está aqui registrado nos versículos 20, 21 e 22 do capítulo 2. Então Daniel vai lá para o rei e fala, olha, foi revelado o sonho. E Daniel então conta, né, o sonho que o rei teve, que vocês devem se lembrar. Ele sonhou com uma estátua, né, muito grande, e essa estátua tinha, deixa eu achar aqui o texto, tá aqui, né, achei, uma cabeça de ouro, o peito eram braços, e o peito e os braços eram de prata, a barriga e os quadris eram de bronze, e as pernas eram de ferro, e depois uma grande pedra vem e derruba essa estátua. E Daniel, então, explica para o Nabucodonosor o que era esse sonho. Então, tá lá, vocês estão vendo, né? A cabeça de ouro, e aí o pastor Elias bem fez essa chamada para nós, né? De que o profeta, ele tem essa visão do todo, e ele era muito instruído, né? A cabeça de ouro era o Império Babilônico. Então, quem está governando agora mostra a força do rei Nabucodonosor. Mas é interessante quando a gente olha a história, né? Tem sempre um dia uma data de começo e uma data de fim. Então, os reinos, os impérios, eles têm um dia que ele começa e tem um dia que ele termina. Então, a força do Nabucodonosor, né, é a cabeça. O peito e os braços de prata eram o Império Medo-Persa, que começa a reinar de 539 a 330 a.C., né, quando Dario Medo ele conquista a Babilônia. Depois vem o ventre e os quadris de bronze, que é o Império Grego. E aí a gente vê na história, a história de Alexandre o Grande, como é que ele domina, né? Como é que a gente tem aí um domínio do Império Grego. Depois, as pernas de ferro e os pés de barro, que significam o Império Romano. Sendo ferro a força e o barro a fragilidade. A força do Império Romano e o barro a fragilidade, pelos comentaristas dizem, era por conta das alianças que a Roma tentava fazer, e essas alianças acabaram fragilizando o Império Romano.
E a pedra que se solta sem o auxílio de uma mão é o reino messiânico. Aqui, então, uma palavra profética, apocalíptica. Olha, tudo isso vai passar, né? Tudo isso vai passar. Esses reinos, você agora é o rei, mas vai vir um império um pouco mais forte, depois um mais forte, depois um mais forte, mas depois de tudo vem uma pedra que derruba tudo isso. Gente, aí Nabucodonosor, ele fica encantado com essa interpretação, e lá no capítulo 2, no versículo 44, no 47, Nabucodonosor reconhece o rei de Daniel como um rei, o Deus acima de todos os deuses. Versículo 47 do capítulo 2. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos adeuses, o Senhor dos reis, o revelador dos mistérios, pois pudestes revelar este mistério. E aí então Nabucodonosor fala: olha, todo mundo então deve reverenciar esse o rei de Daniel, o Deus de Daniel, porque realmente ele é o Deus que sabe de todas as coisas. E aí com isso, o rei Nabucodonosor eleva Daniel a um cargo importante, né, na província da Babilônia. E Daniel pede também pelos seus amigos que eles também recebam um cargo aí, né, de comando na província da Babilônia. Só que, meus irmãos, assim, parece que está tudo muito claro, agora Nabucodonosor já entendeu que Deus de Daniel é o Deus de todas as coisas, ele que deve ser adorado, né? Ele que deve ser exaltado e reconhecido por todos os tempos, só que não, né? Só que não. Aí a gente tem a próxima narrativa, que é uma história também bem conhecida, que é quando Nabucodonosor manda construir uma estátua, né? Uma estátua muito grande, que ela tem aí 27 metros de altura. Acho que pode passar, acho que a gente tem uma ilustração. Isso, olha lá, legal. E aí ele é o rei, ele é o Todo-Poderoso, e ele estabelece um decreto, né? Olha, venham todos os governadores, os sátrapas, os líderes, os juízes, vem todo mundo, vai tocar muita música, vai ter flauta, vai ter cítara, vai ter pífaro, vai ter saltério, gaita, foles. Pensa, né? Que coisa linda, devia ser uma música, né, estrondante. Na hora que tocar a música, todo mundo tem que se curvar à minha estátua, porque eu sou, né, o rei, o Todo-Poderoso e tal. Só que o que acontece? Os amigos de Daniel não aparece nessa narrativa, nesse episódio. Possivelmente porque ele estava cuidando de outras coisas do rei, né? Oi? Ou ele estava orando, ele não estava ali no meio do tumulto, né? Mas, o que aconteceu? Os 3 jovens, então, né, que eram fiéis a Deus, que apesar de terem seus nomes mudados, apesar de estudarem a cultura do povo babilônico, apesar de estarem ali naquele local, apesar de estarem longe de suas famílias, né, de sua pátria, não esqueceram o Deus a quem eles serviam. Não esqueceram. Isso é o mais importante, né? A gente até pode estar numa situação, num lugar diferente, você pode estar numa outra cultura, mas você nunca esquece quem é o seu Deus. Um parênteses aqui, eu não sei se vocês já passaram por uma situação assim. Eu cresci na igreja batista, né? E dificilmente a gente ia, por exemplo, a uma igreja católica ou algum outro tipo de templo. Nossa, pouquíssimas vezes, né? Mas em alguns momentos a gente precisa estar, né? Ou porque você vai a uma missa de um 7º dia, ou porque você vai a um evento, um casamento. E depois eu fui trabalhar numa instituição católica, onde toda semana tinha, né? Nós, como coordenadores, nós éramos convidados aí para participar, né, da liturgia. E eu ficava lá, meu Deus. O fato de eu estar lá naquele lugar, né, não significava que eu não deixava de estar em comunhão com Deus. Então, enquanto havia, né, as orações, as preces, toda a liturgia da Igreja Católica, aquelas repetições que depois eu aprendi algumas, e eu ficava ali, orando ao meu Deus. O fato de você estar num outro lugar que é um pouco diferente da sua cultura, ou diferente, não significa que você vai ter que aceitar aquilo que está lá, ou mudar a sua forma de enxergar o Deus, né? Deus. E assim você pode entrar numa mesquita muçulmana, você pode entrar em outros lugares, e isso não significa que você deixou, né, de ter no seu coração o seu foco, e não significa também que mesmo ali você não vai ter uma comunhão muito profunda e íntima com Deus, né? Então, uma experiência que eu vivi que foi bem interessante.
Mas aí, irmãos, esses 3 jovens, então, eles não querem, né? Eles não se curvam. E tinha um castigo, tudo tinha um castigo, e o castigo tinha que ser bem assim, né? Bem chamativo, né? Para gerar bastante atratividade. Quem não fizesse isso, qual que ia ser o castigo que vocês leram lá, que vocês se lembram? Quem não se curvasse diante da estátua de Nabucodonosor? Qual que era o castigo? Seriam lançados na fornalha imediatamente, né? A fornalha está lá pegando fogo, o povo quer circo, né? E o atrativo ali era fazer mal para o outro, né? Então, Nabucodonosor fica muito irado, só que a ira dele é tão grande que ele manda aquecer a fornalha 7 vezes mais. Gente, era muito calor, né? O texto diz que as pessoas que foram lançar os 3 jovens na fornalha se queimaram só de chegar perto. E eles foram lançados lá na fornalha. O rei até quis dar uma chance para eles. Rapazes, assim, vocês são jovenzinhos, acho que vocês não sabem o que estão fazendo, eu vou dar mais uma chance para vocês. Não é melhor vocês se curvarem aí diante da minha estátua? Gente, aí que coisa maravilhosa. O que é que os jovens falam, né? O que os jovens falam para aquela liderança? Olha, se Deus quiser, tem uma palavrinha aí muito importante. Se Deus quiser, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não quiser, mesmo assim, nós continuaremos adorando o nosso Deus. Que maravilhoso, né? É maravilhoso isso, gente, porque assim, eles não põem nenhuma ordem. Olha, Deus, não, a gente pode lançar a gente na fornalha. Eles não põem Deus à prova. Lança aí a gente na fornalha, vamos ver se você não vai ver aí que o nosso Deus vai livrar a gente. Não. Se Deus quiser, Ele vai nos livrar. Mas mesmo que Ele não queira nos livrar, nós não nos curvaremos à sua estátua. E aí isso deixa o rei, né, louco da vida, manda para dentro da fornalha. E o que acontece, gente? O que acontece lá na fornalha? O texto fala. Daqui a pouco o pessoal está olhando lá, tem 4 pessoas lá dentro, né? 3 jovens e mais um ser com um aspecto de um filho de um rei que está lá. E eles estão lá andando no meio do fogo. E aí o rei manda tirar, então tira, né? Sai daí do fogo. E olha o texto diz, né, no capítulo 3, no versículo 27. Versículo 27 do capítulo 3. Gente, o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça. Nem seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Outro dia a gente estava lá com um casaco, né? Nossa, o que esse casaco está com cheiro de fumaça? Foi aquele dia que a gente ficou perto do fogo. Não tem como, né? Você entrar no fogo e sair, nem o cabelo, né, Rosa? Nada chamuscado, nem cheiro de fumaça, nada. Eles saíram ilesos dali. Aí, de novo, o rei fica, né? Encantado com o rei Nabucodonosor, fica encantado com o rei dos amigos de Daniel. E aí ele faz um outro decreto, né? Para que todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus será despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. E aí eleva ainda mais Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Então, aí temos essa narrativa maravilhosa, né? Depois desse texto, não se fala mais dos amigos de Daniel, eles não são mais citados, mas possivelmente eles continuaram lá, seguindo a Deus e sendo bênção, né? Testemunhando do que Deus podia fazer por eles. Bom, aí vamos seguindo agora no capítulo 4, que a gente tem uma situação da loucura do rei Nabucodonosor, né? A gente já falou um pouquinho da personalidade dele, e mais adiante a gente vê que ele era um ser bastante, né? Acho que precisava de bastante psiquiatra, né? O que aconteceu? Ele tinha ali num primeiro momento ele reconheceu a grandeza de Deus, ele reconheceu que Deus era o Deus soberano, mas ele tem um outro sonho, né? E ele sonha de uma árvore muito grande. Eu me perdi aqui, aqui achei. Eu estava perdida aqui nas folhas, eu sabia que isso ia acontecer. Mas olha, ele sonha, ele tem uma visão, né, de uma árvore muito alta, que é plantada no centro da terra. E
essa árvore é muito frondosa, né? Ela dá muitos frutos, ela é muito grande, os animais ficam ali embaixo da sua sombra, se alimentam das suas frutas. Mas no sonho de Nabucodonosor vinha um anjo do céu que dizia: derrubem essa árvore, né? Cortem os seus galhos, tirem suas folhas, ninguém mais vai se alimentar dos frutos que ela dá, ninguém vai mais ficar na sua sombra. E esse homem, né? Esse homem, ele vai perder o juízo, vai começar a pensar como um animal. Olha isso. Ele vai viver assim um tempo. E essa sentença é dada até que venha o fim dos tempos e todos saibam então que Deus é o Deus Altíssimo. Daí ele fica ali então, de novo perturbado com aquela visão, chama o sábio, chama todo mundo para interpretar, mas aí ele lembra de Daniel, e Daniel explica o que significa. Só que quando o rei conta esse sonho, essa visão para Daniel, Daniel fica meio querendo sem falar, né? Eu acho que às vezes Deus fala algumas coisas, né, pro profeta, pro seu, né, ungido, e ele fica assim: e agora, né? Eu tenho que falar. E aí Nabucodonosor fala: não me esconda nada. Então Daniel fala: olha, o que acontece é, essa árvore é você está num período, né, muito frondoso, tal, mas você vai ser derrubado e você vai viver um tempo aí como um louco, vivendo como um animal. Mas você vai precisar reconhecer que Deus é Deus. E aí Daniel ainda fala: rei, você não quer já reconhecer agora, né? Antes de passar por esse período, dá mais uma chance ali. Agora Daniel dá mais uma chance para o rei. Você não quer já reconhecer a grandiosidade de Deus? Mas aí não dá mais tempo, Deus já tem isso determinado. E Nabucodonosor passa um tempo então vivendo como um animal, né? Se comportando como um animal. Tem uma doença que agora eu não lembro o nome, né? De uma pessoa que vive assim como um animal mesmo, vive como uma fera. Mas depois no fim daqueles dias, ele recupera o seu juízo e ele volta então a ser rei. Esse texto está registrado no capítulo 4, no final do capítulo, tá? Lá no versículo 36, diz assim, né? Aqui é Nabucodonosor que está narrando, tá? Versículo 36. Então logo me tornou a vir o entendimento também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a mim se ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos, e pode humilhar aos que andam em soberba. O rei reconhecer isso, né? Olha Deus aí intervindo na história também. Bom, gente, ainda no trecho narrativo, vemos agora um outro período, tá? Então, possivelmente passaram-se aí 50 anos dessa primeira história. Agora o rei é o Belsazar, é um descendente de Nabucodonosor. O texto fala filho de Nabucodonosor, mas pelo tempo, possivelmente ele não é filho direto, mas ele é um descendente de Nabucodonosor. Obrigada. E aí esse rei, né, como a gente tem visto ao longo da história, vem um rei bom, um rei ruim, um rei bom, um rei ruim. Esse rei estava dando uma festa muito grande lá no seu palácio, usando os utensílios do templo, né, com muitas mulheres, concubinas, bebidas, usando ali os utensílios do templo que foram retirados, né, que foram saqueados lá do templo de Jerusalém. E ele começa a ter uma visão assim muito estranha, né? Imagina uma mão, os dedos de uma mão escrevendo algumas palavras na parede. E ele fica muito atordoado, aí de novo, chama todo mundo, chama os sábios e ninguém consegue entender o que está acontecendo. E a rainha mãe, possivelmente a mãe, que tem a lembrança de que Daniel, né, teve essa intervenção lá quando Nabucodonosor ficava atordoado com seus sonhos, manda chamar Daniel. E aí ele promete para Daniel: olha, Daniel, se você interpretar isso, você vai ser nomeado aí o terceiro mais importante, vai ganhar uma capa de púrpura, vai ter correntes de ouro no seu pescoço. Mas Daniel não está muito interessado com aquilo, não. Mas ele consegue, acho que a gente pode... Isso aí, perfeito. A gente consegue entender o que Daniel consegue interpretar, então, o que está ali no texto, né? Então, essas são as palavras: Mene, Mene, Tekel, Parsim.
Mene significa Deus contou o número dos dias do seu reinado e resolveu terminá-lo. Então ele está avisando, ó, vai terminar. Tekel, o Senhor foi pesado na balança e pesou muito pouco. É interessante aqui a questão da balança, que era um elemento muito utilizado, né, nos povos antigos. Então, da justiça, do juízo. Então, eu tenho que equilibrar o mal com o bem. Então, a minha balança tem que estar equilibrada. Se você fez muito mal, então o lado do mal está pesando muito, isso pesa sobre você. Então, pesado foi na balança e pesou muito pouco, né, foi achado em falta. E aí diz que o Pérez, né, o Parsim, o seu reino será dividido e entregue aos medos e aos persas. Olhando os relatos históricos, né, quando o Império Medo-Persa invade a Babilônia, há o registro que realmente eles estavam numa festa, né? Então eles entravam possivelmente pelas passagens subterrâneas e o rei estava lá festejando e totalmente distraído numa festa, e aí entra o Império Medo-Persa e domina ali aquele império que era tão importante, a Babilônia. Tudo bem, gente? Estão aqui comigo? Vamos mais um pouco? Aí agora vem um outro, acho que mais conhecido, toda criancinha, né? Olívia, todo mundo sabe essa história de Daniel na cova dos leões. Agora acontece o seguinte, o rei Dario, ele gosta de Daniel, ele tem uma afeição por Daniel. Só que sempre tem, né, a oposição. E a oposição começou a querer procurar alguma coisa ruim em Daniel. Só que não achou nada que o desabonasse. O que eles acharam em Daniel? Um homem temente a Deus, que não deixava, mesmo depois de todo esse tempo, né, Daniel está lá na Babilônia há muito tempo já, possivelmente já há uns 70 anos, ele não deixa de servir ao seu Deus, ele ora fielmente todos os dias, né, em direção a Jerusalém, ele ora. Então, esses governantes, que era a oposição, e que, é claro, toda vez que surge alguém bom, né, ele está prosperando, tem uma oposição que quer achar alguma coisa contra ele. E aí eles induzem o rei a escrever um decreto. Ninguém pode orar a nenhum outro Deus, ninguém pode fazer nenhuma petição a nenhum outro Deus, só pode se direcionar a mim. E aí, põe lá um castigo. Qual que é um castigo bom? Fornalha já foi. Queimar, jogar no lago para os animais selvagens, já foi. Vamos pôr um cova dos leões aqui. Legal, cova dos leões está bom. Então, aquele que não obedecesse seria jogado lá na cova dos leões, né, para serem devorados pelos leões. E o rei, né, inocentemente, ou não cuidadosamente, assina o decreto, sela. E aí, gente, na primeira oportunidade, está todo mundo lá só esperando. Ele vai aparecer. Na hora que abriu a janelinha lá, né, Daniel orando. Aí, rei, seguinte, você não baixou um decreto? Baixei. Então, Daniel não cumpriu o seu decreto. Puxa, Daniel, não vou lá conversar com Daniel. Daniel, e agora? Não, vamos dar mais uma chance. Rei, não tem jeito. Você assinou, você selou, você não pode voltar atrás no que você falou. Aí o rei, né, muito triste, o texto mostra que o rei, ele perdeu o sono, ele ficou muito mal com aquele decreto que ele mesmo fez, mas ele não podia voltar atrás. E aí, Daniel é lançado na cova dos leões. Passada uma noite, o que se esperaria no outro dia lá? No mínimo uns ossinhos ali, né? O rei vai lá, né? Daniel, será que o seu Deus te salvou? Vai lá, né? O rei vai lá. Será que o seu Deus te salvou dessa situação? Aí Daniel, rei, vive eternamente, eu estou aqui, né? Eu estou aqui. O Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. E aí o rei se alegra. E com essa alegria dele, ele manda. Aí todo mundo que me induziu a fazer esse decreto, vai com filho, vai com criança, vai com empregado, vai todo mundo para a cova dos leões. Eles caem na cova dos leões, os leões, né, comem rapidamente. E o texto diz que os leões esmigalharam até os ossos. E aí o rei Dario escreve um decreto. Está lá no versículo 26 do capítulo 6, tá? 26 do capítulo 6, se quiserem acompanhar. Olha o decreto do rei. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e o que permanece para sempre, e o seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Coisa maravilhosa, não é, irmãos?
Um rei declarando que o rei de Daniel é o que vai reinar para sempre, o seu reino não vai ser destruído e o seu domínio não terá fim. Que coisa maravilhosa. Quando a gente fala do reino, né, semana passada a gente estava falando justamente do reino, né? A gente não precisa se preocupar tanto com as coisas daqui, porque o nosso reino realmente não é esse, né? O nosso reino ele é muito maior do que tudo isso. Aí agora eu vou passar um pouco mais rapidamente sobre os próximos textos que falam sobre as visões. E aí vocês têm, né? A gente tem algumas visões de Daniel. Acho que no texto de vocês tem, né? Escrito quais são essas visões que foram, e elas vão estar relatadas aí a partir do capítulo 7, tá bom? A primeira visão que Daniel tem, então, é a visão sobre os 4 animais. Pode passar, acho que a gente pode ir acompanhando aí no Data Show, tá? O que é essa visão sobre os 4 animais? A gente vai ver que essas visões, como a gente falou no começo, e o pastor Elias também ressaltou, essas visões, elas são da humanidade, elas não são restritas ali ao povo de Israel. E Daniel fica muito perturbado. Gente, ele interpretava as visões, né? E agora ele tem sonhos, ele tem visões que ele não consegue entender. Então ele fica muito perturbado com tudo isso. Agora a narrativa volta um pouquinho no tempo, porque não foi assim, veio o Império Medo-Persa e agora ele tem essa visão. A narrativa volta um pouquinho, possivelmente lá para a parte mais inicial ali do Império da Babilônia. Ele tem essas visões e depois vai acontecer. Então, na escrita do livro, ela não está assim na ordem cronológica, tá? Então, agora a gente voltou um pouquinho no tempo, quando Daniel teve essa visão dos 4 animais. Esses animais eram um leão com asas de águia, que significava a Babilônia, era um império forte, mas vem um urso com 3 costelas na boca, que significa o Império Medo-Persa, né? E essas 3 costelas aí poderiam ser os 3 povos que foram dominados, Lídia, Babilônia e Egito. Mas vem um outro mais forte, é um leopardo, mais rápido, né? Com 4 asas. Então é um governo ainda mais forte, mais rápido e com 4 cabeças, que é o Império Grego, e comandado aí pelo Alexandre o Grande. Essas 4 cabeças possivelmente foram as 4 partes do reino de Alexandre. E vem um animal ainda mais assustador, com 10 chifres. Depois do Império Grego, né, os jovens que estão estudando história vão lembrar que veio o Império Romano. Então viria esse império ainda mais assustador com esses 10 chifres. Mas esse império assustador teria então, né, um chifre que para alguns, né, alguns historiadores interpretam como anticristo lá no final dos tempos, mas o que a gente vê, e a gente já aprendeu com o pastor Elias, que ao longo da história podem surgir vários anticristos, que são o quê? Aqueles que se opõem ao governo de Cristo. Então, a gente pode citar nomes. Aqui, nesse contexto, possivelmente foi Antíoco Epifânio, que então foi um governante sírio que oprimiu bastante o povo, né? A gente pode ver lá, ele profanou contra o povo de Deus, queimou porcos no espaço de ofertas. Então, foi um rei que oprimiu muito o povo judeu. Tá? Só um detalhe aqui que acabou me passando, eu não lembro se eu falei, é que quando o Império Medo-Persa começa a dominar, o rei sírio ele autoriza então os judeus a voltarem lá para Jerusalém, que aí a gente volta lá naquele estudo de Neemias, a reconstrução dos muros, tá? Então a história ela tá assim, ela tá bem pulverizada, né? Ela não tá linear. A outra visão foi de um carneiro e de um bode. Esse carneiro, ele teria 2 chifres de um tamanho desigual, que seria o Império Medo-Persa, o Medo um chifre menor e o Persa um chifre um pouco maior. Então, nessa fusão do Império Medo-Persa, que acho que já passou, né, Samuel? Tinha uma foto lá do Império. Se você achar o mapa, aí a gente vê, né, que o Império Medo e Persa eles são fundidos, mas o Persa ele é mais forte ali, né? Ah, tá. Então toda essa região aí que fica essa cor meio de, não sei, né? Era para ser amarelo, mas significa o Império Medo-Persa, tá bom? E aí depois vem o bode com 4 chifres, então que significaria o Império Grego no comando de Alexandre o Grande. Depois, então, no capítulo 9, meus irmãos, aí vem um ponto, né, de atenção para a gente ir terminando a nossa reflexão de hoje de manhã. A oração de Daniel.
a oração de Daniel no capítulo 9. Eu acho que é um ponto assim central, muito mais do que as profecias que às vezes a gente não entende, né? A gente vê aqui estudando Daniel que cada um tenta interpretar o que são as 70 semanas, o que são tantos dias, tantas manhãs e tantas tardes, ficam tentando fazer contas, né? E isso não é o que mais importa. O que mais importa é aqui o que Daniel expressa na sua oração. Então, Daniel, lendo o livro de Jeremias, ele sabe, está perto de acabar, né, o Império Babilônico, está perto de acabar, são 70 anos. Mas e o que vai acontecer agora? Né? Às vezes, a gente fica assim, muito empolgado, muito eufórico, né? Com uma coisa, eu fiquei pensando, às vezes um casamento que você fica tentando restaurar, aí vai restaurar, e você fica empolgado, né? Esquece que podem vir muitos mais desafios, muito mais problemas. Ah, eu vou para tal lugar, agora eu vou para um emprego novo, agora tudo aquilo vai acabar. Cuidado, né? Daniel não estava eufórico, agora vai tudo voltar, vai ficar lindo. Não, não tinha euforia não, tinha uma preocupação muito grande de Daniel. Então, muito cuidado quando a gente está para restaurar alguma coisa, da gente deixar a euforia fazer a gente perder a visão do risco que aquilo é. Então, Daniel, como que ele ora? Primeiro, ele reconhece o tempo todo o erro do seu povo. Ele reconhece, olha, nós erramos, ele se inclui, né? Nós erramos, nós quebramos a aliança, nós não guardamos os seus mandamentos, cometemos pecados, nos separamos, nos afastamos dos seus juízos, não demos ouvidos ao que os teus servos, os teus profetas falaram, né? Mas aí vem o reconhecimento. Nós reconhecemos que o Senhor é Deus, o Senhor governa sobre todas as coisas, sobre o tempo. Sim, nós estamos errados, mas nós queremos fazer, né, a Tua vontade, queremos ouvir a Tua voz, obedecer. E é toda uma oração de arrependimento, de confissão e de arrependimento. Então eu confesso, fiz errado. E aí, né, lembrando uma vez também que o pastor Elias estava falando, né, será que quando o rei Davi é acusado, né? Ele fala assim, rei Davi, será que pode ser que alguma dessas acusações tenha um fundo de verdade, não é? Pode ser que esse mal que estão falando de mim, será que eu não fui mesmo, né? Muito assim, né? Agressivo. Então, Daniel faz essa reflexão. Talvez nós tenhamos sido, sim, né? Muito errados. Então, ele reconhece o erro. E aí ele pede, ó, Senhor, inclina os ouvidos, né? No versículo 18. No capítulo 9, inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a nossa cidade. Ouve, Senhor, perdoa, né? E não demores a nos perdoar por amor de ti mesmo. E aí o anjo fala, olha, Daniel, é interessante essas conversas com os anjos, né? Gabriel e Miguel, que ele fala. As suas súplicas já foram ouvidas. E aí no versículo 23 do capítulo 9. Olha que resposta maravilhosa. Pensa, gente, a gente fazendo uma oração a Deus, aflito. E aí vem a seguinte mensagem, versículo 23, capítulo 9. Olha aí na sua Bíblia. No princípio das tuas súplicas já saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque você é muito amado, Daniel. Considera, pois, essas coisas e entende a visão. Daniel, eu já estou ouvindo a sua oração, ó. Fica tranquilo, já estou ouvindo, já chegou aqui a sua oração, porque você é muito amado. Bom, irmãos, então aí depois disso, Daniel ainda tem mais uma visão, que é a visão no rio Tigre, que ele tem uma visão desse ser muito resplandecente, e ele é consolado e confortado ali, então, pela palavra, pela orientação do anjo. O anjo fala, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o coração a compreender e humilhar-se perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Bom, gente, moral da história, né? Seguindo aí para o final, eu acho que depois vale a pena a gente ler com mais cuidado ainda, né? O livro de Daniel, porque ele é maravilhoso mesmo. Vamos à nossa conclusão. Deus cuida dos seus servos fiéis e dedicados e os protege. Aí a gente lembra, né? Parece que foi tão longe, né? Daniel e seus amigos, servos fiéis, dedicados. Ouve a oração daqueles que clamam e se dirigem a Ele confessando a sua condição e reconhecem a sua justiça. Então, em nenhum momento aqui, nem de Daniel, nem de seus amigos, em nenhum momento da situação, da história, a gente vê Daniel numa postura arrogante diante de Deus.
Em nenhum momento. Apesar dele ser um homem muito instruído, muito culto, ele o tempo todo ele se humilha diante de Deus, ele reconhece a soberania. E o principal também aqui, né? 2 pontos principais. Que o Deus de Daniel, ele é o rei da história, ele governa sobre a história. Podem vir o governo A, o governo B, o governo C, né? Depois do Império Romano, não teve mais nenhum grande império que dominasse assim exclusivamente. Hoje, né, a gente vê lá Estados Unidos, China, Rússia, uma luta pelo poder, mas a gente não tem mais aqueles domínios de um único império. Mas a conclusão final é que Deus está acima de tudo isso. Muitos outros governos virão, mas Deus está acima de tudo isso. Podem vir os déspotas, sim, podem vir os governos opressores, mas vai ter um fim. Lembra que eu falei, tem um dia que começa e um dia que termina? Tem um dia para terminar. A gente não sabe, né? Alguns ficaram especulando lá nos prazos, nas visões de Daniel, esse prazo. Mas não tem problema quando é o fim. No final, o Senhor reinará e estabelecerá o seu reino para todo sempre. Essa é a grande conclusão, tá bom, meus irmãos? Maravilhoso, né?